Vamos lá, galerinha, vou explicar a vocês hoje o conteúdo do dia de hoje, que vai falar sobre extrativismo. É um conteúdo que vocês já viram, né, ao longo dos anos que se passaram, porém a cada ano ele vai acrescentando um itemzinho a mais, né, para nosso conhecimento. Então vamos lá. Extrativismo é a atividade de extrair recursos naturais que a terra oferece por meio da coleta manual ou de máquinas. Ou seja, toda ação de extrair produtos da natureza, gente, produtos que são da natureza, não que são plantados por nós, tá? Toda ação de extrair produtos que são retirados da natureza, você pode chamar de extrativismo. O extrativismo ele é dividido em 3 partes: animal, mineral e vegetal. Então agora a gente vai entender um pouquinho mais sobre cada um deles. O extrativismo vegetal é você recolher frutos, madeira, raízes, resina e látex da natureza. Mas não confunda com a agricultura, tá? Por quê? Por que eu coloquei esse ponto aí? Gente, quando você faz o extrativismo, como eu acabei de explicar, você retira produtos que são da própria natureza. Por exemplo, eu faço a retirada da carnaúba, né? Que é um vegetal que é encontrado na natureza. E isso é extrativismo vegetal. Porém, quando eu faço a colheita de vegetais que foram plantados pelo ser humano, isso é chamado de agricultura. Então, tem essa diferença. Quando você extrai produtos que são da natureza, né? Quando você extrai vegetais que são da própria natureza, você tem o extrativismo vegetal. Quando você extrai produtos que você plantou ou que foi plantado por alguém, isso é agricultura. Foi? Logo em seguida, eu coloquei para vocês o extrativismo mineral, que é a extração de minério na natureza. O que é minério? Ouro, ferro, bauxita, manganês, petróleo, níquel, prata, tudo que é minério. Extração mineral, extração de minério, retirada de minérios da natureza. E extrativismo animal, gente, o que é? Detalhe, antes de passar para extrativismo animal, dentro do extrativismo mineral, a gente tem a extração do sal. Como é feita a extração do sal? Existem salinas. Aqui em Cabo Frio, por exemplo, a gente vai encontrar uma. Aqui é ótimo, né, galera? Lá em Cabo Frio, por exemplo, a gente vai encontrar uma salina. São locais onde a água do mar fica armazenada em grandes tanques e ocorre, né, a evaporação da água e o que sobra é o sal. Esse sal é refinado até que chega às nossas casas, né? Você vai ao mercado, compra e você pode consumir. Ele tem um acréscimo do iodo. Então, assim, quando a gente pensa no sal, o sal é um produto de origem de extração mineral, tá? Agora sim, extrativismo animal. O extrativismo animal, galera, se resume à caça e à pesca. Porém, é muito importante que vocês entendam que a caça no Brasil só é permitida para as sociedades, né, para os povos indígenas. Por quê? Porque venha a entender que os indígenas só caçam realmente o que é necessário para a sua sobrevivência. Então, aqui no Brasil, a caça é proibida, só é permitida para alguns grupos indígenas. Já a pesca, ela é permitida em alto mar ou até mesmo em lagoas, desde que respeitem o tempo de produção, né? Existe o tempo de reprodução dos peixes, crustáceos, e você precisa respeitar isso. Caso você não respeite, a sua carga é apreendida e você fica sem o seu produto. Professora, e o que acontece se, por exemplo, alguns pescadores retirarem a sardinha no tempo que não é o ideal para vender? Então, se o IBAMA, se o INEA, eles descobrem isso, eles vão fazer a apreensão do caminhão pesqueiro. E o que vai acontecer? Eles vão fazer a distribuição desses peixes em áreas carentes. Por que eles vão fazer essa distribuição? Porque se já pescou, o animal já está morto. E nada melhor do que distribuir para quem realmente precisa, já que não pode ser colocado para venda, ok? Aí, logo abaixo, eu coloquei a explicação de que alguns produtos, galera, eles são produtos que usam a matéria-prima para chegar num produto final. Como assim?
Para a produção dos produtos que usamos no dia a dia, são usados recursos naturais disponíveis na própria natureza. Abaixo estão alguns produtos e a sua principal matéria-prima. Até sublinhei principal. Por quê? Porque alguns produtos utilizam mais de uma matéria-prima, porém a gente vai utilizar apenas a sua principal. Como assim? Existem produtos como o vidro, por exemplo, que utilizam diversos materiais para chegar à sua produção final, que é o vidro da janela, por exemplo, ou o vidro do copo. Só que a gente sabe que utilizam vários, mas qual é o principal? A areia. Então, desses produtos que a gente vai ver agora e dos que eu vou passar no Para Casa, eu só quero que vocês ofereçam para mim os principais matérias-primas. Ou seja, se eu dou o produto, você vai me dizer qual é a principal matéria-prima. Sempre lembrando que a principal foi a que você escreveu, porém ele utiliza outros tipos de matéria-prima também, tá bom? Então vamos lá. Borracha escolar. A nossa borrachinha que apaga, o nosso prendedor de cabelo que é feito de borracha, todos eles todos eles utilizam o látex. E o que é o látex? O látex é um leite que é retirado do tronco das seringueiras. Tudo que eu for explicar aqui agora, galera, que for um nome novo, diferente, eu vou colocar depois no grupo as fotinhos, tá? Então, o látex, ele é retirado da seringueira e é a partir dele que a gente produz a borracha, tá? Tudo que for feito de borracha. Já o etanol, ele é feito, né? O que é o etanol? É aquele álcool que é feito para utilizar nos carros como combustível. E o etanol, a principal matéria-prima dele é a cana-de-açúcar. Ah, professora, mas eu li na internet que existem outros tipos de vegetais que produzem o etanol também. Sim, mas volto a dizer, a gente vai trabalhar com os principais nesse momento. O copo de vidro, acabei de falar, né? O copo de vidro, ele usa inúmeras matérias-primas. Quais são essas matérias-primas que o copo utiliza? O copo de vidro, né? O vidro em geral. Quais são as matérias-primas que o vidro em geral recebe na hora da sua produção? Ele é feito de areia, calcário, barrilha, alumínio. Aí você me pergunta assim, mas tia, todos esses produtos são os produtos que usam na composição do vidro? Sim. Mas qual é o principal que a gente vai trabalhar? Areia. Ou seja, você precisa entender que o vidro, ele é feito com várias matérias-primas, mas a que a gente vai trabalhar no momento vai ser a areia, ok? A cadeira de madeira, o nome já está dizendo, cadeira de madeira, ela é feita do quê? Da madeira, que é retirada das árvores. Ou seja, você vai trabalhar sempre com a matéria-prima principal de cada um dos produtos que eu oferecer para vocês. Existem outros produtos que a gente pode pensar também. O lápis, né? O lápis escolar. Ele é feito de quê? Eu vou botar duas matérias-primas, né? A madeira e o grafite. Tia, mas o grafite é feito de quê? Gente, o grafite ele é encontrado na natureza, tá? Em formas de cristais. Então, eles compõem, eles retiram o grafite da natureza e fazem a colocação dentro desses blocos de madeira que depois vão ser moldados no formato de um lápis, tá? Então, quando a gente vai trabalhar as matérias-primas, eu vou fixar muito isso para vocês. A gente entende que existem inúmeras matérias-primas, tá? Na produção de um determinado produto, mas a gente vai sempre pensar no principal. Ok, galera? Então, eu vou jogar o vídeo lá no grupo e logo em seguida eu vou jogar algumas imagens explicando, né? O que é o grafite, o que é a bauxita, o que é a carnaúba. Mas mesmo assim, se vocês tiverem dúvida, é só me chamar, tá bom? Beijos!